Você se sente pequeno quando entra numa sala cheia de gente. Tem a percepção que todos ficam te olhando, encarando, ou até mesmo te intimidando. Sua voz treme quando precisa falar. Você evita oportunidades porque tem certeza absoluta que vai falhar na frente de todos. Você olha para pessoas confiantes que entram na mesma sala e parecem invisíveis ao julgamento, e pensa que nasceram assim, que você nunca vai ter o que elas têm. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, este vídeo vai mudar completamente como você se vê. Hoje eu vou revelar o sistema exato que os estoicos usavam para transformar insegurança profunda em confiança inabalável. E o que você vai descobrir vai chocar você. Não é sobre fingir confiança até sentir. Não é sobre afirmações positivas vazias. Não é sobre técnicas de autoajuda que funcionam por 3 dias. É sobre reconhecer de onde vem essa sensação de ser observado e julgado constantemente, e entender o que pessoas verdadeiramente confiantes fazem diferente quando entram na mesma sala que te paralisa. A maioria das pessoas não percebe, mas existe um padrão invisível mantendo você refém desse olhar dos outros neste exato momento. Aqui está o que é mais frustrante sobre insegurança. Enquanto você está paralisado por medo de julgamento, existem pessoas enfrentando as mesmas situações que você com confiança absoluta. Mesma apresentação, mesma reunião, mesmo desafio. A diferença não é talento, não é sorte, não é gênio especial que você não tem. A diferença é que elas construíram fundação interna que insegurança não consegue derrubar. E você pode construir exatamente a mesma fundação, através de 7 pilares específicos que os estoicos praticavam há 2000 anos e que ainda funcionam brutalmente bem hoje. E tem algo que vai chocar você. As pessoas mais confiantes que você conhece provavelmente eram as mais inseguras no passado. Elas não nasceram confiantes. Elas transformaram insegurança em confiança através de escolhas deliberadas. E você está a 7 pilares de fazer exatamente o mesmo. Pensa na última vez que insegurança te paralisou completamente. Talvez foi oportunidade de promoção que você não se candidatou porque tinha certeza que não era qualificado. Você viu a vaga, tinha interesse genuíno, até tinha habilidades necessárias. Mas aquela voz na sua cabeça disse: eles vão perceber que você não é bom o suficiente. Existem pessoas mais qualificadas. Você vai passar vergonha. E você deixou passar. E semanas depois, descobriu que pessoa menos qualificada que você conseguiu porque teve coragem de tentar. E você ficou ruminando sobre oportunidade perdida. Não por falta de capacidade, por excesso de insegurança. Ou talvez foi relacionamento que você sabotou antes mesmo de começar. Pessoa incrível demonstrou interesse genuíno. E em vez de corresponder naturalmente, você criou teste impossível, procurou defeitos, afastou antes de ser abandonado. Porque aquela voz insegura disse: essa pessoa vai perceber quem você realmente é e vai embora. Melhor afastar agora do que sofrer depois. E você destruiu algo que poderia ter sido incrível. Não porque pessoa não era certa, porque você não se sentia digno. E preferiu solidão garantida a risco de rejeição possível. Ou talvez foi ideia brilhante que você nunca compartilhou. Você teve insight genuíno, solução criativa, perspectiva única. E ficou em silêncio na reunião enquanto outras pessoas falavam ideias medianas com confiança total. Porque aquela voz disse: vão achar sua ideia idiota. Vão rir de você. Melhor ficar quieto. E meses depois, viu exatamente sua ideia sendo implementada por outra pessoa recebendo todo o crédito. E você ficou preso em: eu pensei nisso primeiro. Mas pensamento sem ação não vale nada. E ação bloqueada por insegurança é tragédia pessoal. E você começou a perceber padrão devastador. Insegurança não é apenas desconforto emocional. É prisão que te impede de viver plenamente. Cada oportunidade perdida por medo, cada relacionamento sabotado por dúvida, cada ideia silenciada por vergonha. Tudo isso constrói vida menor do que você é capaz. E o pior, você sabe disso. Você reconhece que está vivendo abaixo do potencial, que está deixando insegurança controlar escolhas, que está preso em ciclo de evitar tudo que poderia fazer você crescer porque crescimento exige risco e risco ativa insegurança.
E então, você olha para pessoas confiantes com mistura de admiração e ressentimento. Admiração, porque elas fazem parecer fácil. Ressentimento porque você acha que nunca vai conseguir o que elas têm. Que confiança é dom que você não recebeu. Mas aqui está a verdade que vai libertar você. Confiança não é dom genético. É construção deliberada. E insegurança não é sentença permanente. É padrão que pode ser quebrado. Os estoicos entendiam isso perfeitamente há 2000 anos. E desenvolveram um sistema específico para transformar insegurança em confiança genuína. Marco Aurélio não nasceu confiante. Ele era criança tímida e insegura, que foi forçado a governar o maior império do mundo. E documentou nas meditações exatamente como construiu confiança através de práticas deliberadas diárias. Epicteto era escravo sendo torturado que desenvolveu confiança interior tão forte que nem correntes conseguiam quebrar. Sêneca navegava a sociedade brutal onde mostrar insegurança significava morte política ou literal. E construiu confiança não através de arrogância, mas através de sabedoria sobre o que realmente importa. Nenhum deles tinha vantagens que garantiam confiança. Todos construíram através de 7 pilares específicos. Marco Aurélio não acordou sábio. Ele teve um método diário que transformou sua mente em fortaleza. A diferença não era talento, era disciplina aplicada. E é exatamente isso que falta para a maioria. Não é força, é um mapa claro. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo. Um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para sua realidade. Mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para dominar sua mente, clique no link na descrição do vídeo e conheça todos os detalhes. Mas segue aqui comigo, porque o que vem a seguir vai completar o que você acabou de aprender. E esses 7 pilares são exatamente o que vamos construir agora. Não teoria abstrata. Práticas específicas que você pode começar hoje. E em 6 meses você vai olhar para trás e não vai acreditar que era a mesma pessoa insegura que está assistindo agora. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim. Para a transformação que você está prestes a começar. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com a atitude de quem valoriza mudança real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos ao primeiro pilar. Primeiro pilar. Separar valor próprio de resultado externo. Aqui está a raiz de toda insegurança. Você baseou seu valor em coisas que não controla. Aprovação de outros. Resultado de projetos. Sucesso visível. E então vive em ansiedade constante porque essas coisas são variáveis e incertas. E toda vez que resultado não vem ou aprovação não chega, seu valor desmorona junto. Pessoas inseguras medem valor próprio através de validação externa. Se projeto dá certo, eu sou valioso. Se pessoa me aprova, eu tenho valor. Se conquisto resultado visível, eu mereço existir. E vivem em montanha-russa emocional brutal. Um dia valiosas porque algo deu certo. Dia seguinte sem valor, porque algo deu errado. Pessoas confiantes fizeram algo radical. Separaram completamente valor próprio de resultado externo. Elas sabem que valor delas vem de caráter, esforço, intenção, coisas sob controle total. E resultado externo é consequência que pode ou não vir independente de valor delas. Epicteto ensinava isso como fundação de tudo. Ele dizia: você não controla se vai ter sucesso. Você controla se vai agir com virtude. Você não controla se vão aprovar você. Você controla se vai ser digno de aprovação. E pessoa sábia baseia valor no que controla, não no que não controla. E essa distinção transforma completamente insegurança. Porque insegurança vem de medo de não ter valor. E se valor depende de resultado externo, você sempre tem motivo para ter medo porque resultado é incerto. Mas se valor depende de caráter interno, você sempre tem certeza porque caráter é escolha.
Você é inseguro em apresentação porque acha que seu valor depende de aprovação da audiência. E a aprovação é incerta. Então você está inseguro. Mas se separa valor de aprovação, se baseia valor em preparação que fez, e verdade que vai falar, insegurança perde fundação. Você é inseguro em relacionamento porque acha que seu valor depende de pessoa te escolher. E escolha dela é incerta. Então você está ansioso. Mas se separa valor de escolha dela, se baseia valor em quem você é e o que oferece, insegurança não tem onde se apoiar. A transformação acontece quando você redefine valor completamente. Valor não vem de conquista. Vem de caráter. Não vem de aprovação. Vem de integridade. Não vem de resultado. Vem de esforço genuíno. E essas coisas você controla totalmente. Conheci alguém que era paralisado por insegurança profissional. Cada apresentação era tortura porque valor dele dependia de reação da audiência. E um dia, depois de apresentação, onde a audiência não reagiu como esperava, e ele entrou em espiral de "eu sou incompetente", algo clicou. Ele percebeu. Eu preparei bem. Eu falei verdade. Eu agi com integridade. Isso está sob meu controle. E eu fiz. Reação deles não está sob meu controle, e não define meu valor. E essa separação o libertou. Próxima apresentação ele estava calmo. Não porque garantia de sucesso, porque valor dele não dependia de sucesso. E interessante. Quando parou de buscar aprovação desesperadamente, começou a receber mais aprovação, porque confiança genuína é atraente. Mas agora a aprovação era bônus, não necessidade. E isso é liberdade real. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui embaixo. Segundo pilar, aceitar imperfeição como condição humana. Aqui está segundo pilar, que destrói insegurança pela raiz. Aceitar que imperfeição não é defeito vergonhoso, é condição humana universal. Pessoas inseguras têm padrão perfeccionista brutal e destrutivo. Acham que precisam ser perfeitas para ter valor. Acham que qualquer erro é prova de inadequação. Acham que precisam saber tudo, fazer tudo certo, nunca vacilar. E como perfeição é literalmente impossível para qualquer ser humano, elas vivem em vergonha constante por serem humanas. E essa vergonha alimenta ciclo vicioso. Quanto mais vergonha sentem, mais escondem imperfeições. Quanto mais escondem, mais energia desperdiçam mantendo fachada. Quanto mais energia desperdiçam, menos energia têm para realmente melhorar. Elas escondem falhas como se fossem crimes terríveis. Elas evitam completamente situações onde imperfeição pode ser exposta publicamente. Elas vivem em medo constante e paralisante de serem descobertas como fraudes que não sabem tanto quanto fingem. E essa performance exaustiva de perfeição impossível é insustentável. Eventualmente desmorona. E quando desmorona, vergonha se aprofunda ainda mais. E tem algo tragicamente irônico aqui. Enquanto pessoa insegura desperdiça energia enorme escondendo imperfeições normais, todo mundo ao redor também está escondendo próprias imperfeições. Todos estão fingindo saber mais do que sabem. Todos estão tentando parecer mais competentes do que se sentem. É teatro coletivo de perfeição onde todos são atores exaustos mantendo o papel impossível. Pessoas confiantes aceitaram verdade libertadora fundamental. Todos são imperfeitos sempre. Todos cometem erros constantemente. Todos têm limitações óbvias. E isso não é problema que precisa ser escondido. É realidade que pode ser aceita. E tentar esconder realidade cria ansiedade brutal. Aceitar realidade cria paz profunda. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo, escrevia sobre próprias falhas constantemente nas meditações. Não com vergonha autodestrutiva. Com aceitação consciente e madura, ele reconhecia explicitamente que era humano falível, que cometia erros de julgamento, que tinha limitações claras de paciência e sabedoria. E esse reconhecimento honesto brutal o libertava de precisar fingir perfeição impossível que ninguém realmente tem. E aqui está insight poderoso que muda tudo. Marco Aurélio era literalmente o homem mais poderoso do mundo conhecido. Tinha poder absoluto sobre milhões. E ainda assim reconhecia limitações e falhas publicamente em seus escritos. Se o imperador de Roma podia aceitar imperfeição, quem somos nós para achar que precisamos ser perfeitos? E tem algo brutalmente poderoso nessa aceitação.
Quando você aceita a imperfeição profundamente, você para completamente de desperdiçar energia preciosa, escondendo humanidade. E redireciona toda essa energia massiva que estava sendo queimada em performance para melhorar genuinamente. Pessoa perfeccionista usa 80% de energia mantendo fachada frágil. Pessoa que aceita a imperfeição usa 100% de energia crescendo autenticamente. Você é inseguro porque tem medo paralisante de mostrar que não sabe tudo. Mas verdade óbvia: ninguém sabe tudo sobre nada. Literalmente ninguém. E fingir que sabe quando não sabe é mais óbvio e constrangedor que admitir honestamente que não sabe. Pessoas genuinamente respeitam humildade honesta sobre ignorância. Não respeitam a arrogância frágil e falsa, que fica óbvia no primeiro teste real. Você é inseguro porque tem terror de cometer erro visível. Mas erro é literalmente como você aprende qualquer coisa nova. Pessoas que nunca erram, nunca tentaram nada desafiador ou novo. E vida inteira sem tentar nada novo ou difícil é prisão segura, mas absolutamente miserável. Você troca crescimento por segurança e acaba sem nenhum dos dois. E aqui está a verdade que pessoas confiantes entendem. Erro não é oposto de sucesso. Erro é caminho para sucesso. Todo expert em qualquer área cometeu milhares de erros chegando lá. A diferença é que eles não paralisaram após primeiro erro. Aceitaram o erro como parte do processo. Aprenderam. Ajustaram. Tentaram de novo. A transformação profunda acontece quando você para completamente de ver imperfeição como vergonha destrutiva e começa a ver como humanidade conectiva. Todo mundo está improvisando constantemente. Todo mundo está descobrindo conforme avança. Todo mundo tem dúvidas secretas sobre própria competência. E pessoas que fingem não ter estão apenas usando máscara mais convincente que a sua. Máscara ainda é máscara. E quando você aceita isso profundamente, quando você se permite ser genuinamente humano em vez de performar perfeitamente, algo absolutamente mágico acontece em sua vida. Você relaxa verdadeiramente. Porque não precisa mais manter performance impossível que consome toda a energia. E relaxamento profundo permite autenticidade real. E autenticidade real cria conexão genuína profunda que performance polida nunca consegue criar. E aqui está paradoxo fascinante. Quanto mais você tenta parecer perfeito, menos as pessoas confiam em você porque sentem falsidade. Quanto mais você aceita a imperfeição honestamente, mais as pessoas se conectam porque reconhecem humanidade compartilhada. Perfeição repele. Autenticidade atrai. Conheci alguém que era profundamente insegura em todos os relacionamentos porque escondia obsessivamente tudo que achava imperfeito ou inadequado. Tentava desesperadamente parecer pessoa que tinha tudo resolvido perfeitamente. Escondia vulnerabilidade como se fosse fraqueza terminal. Escondia dúvidas como se fossem incompetência. Escondia medos como se fossem defeitos. E todos os relacionamentos eram inevitavelmente superficiais, porque literalmente ninguém conhecia ela de verdade. Apenas conheciam performance cuidadosa, que ela mantinha exaustivamente. E performance não cria intimidade. Cria distância. Porque intimidade requer vulnerabilidade. E vulnerabilidade requer mostrar imperfeições. E um dia ela arriscou algo terrificante. Compartilhou vulnerabilidade genuína profunda com alguém importante. Esperava rejeição imediata e julgamento duro. Recebeu conexão profunda e compreensão empática. Porque pessoa viu humanidade real dela, não performance ensaiada. E isso a libertou completamente para ser autêntica consistentemente. E a autenticidade consistente criou relacionamentos profundos e reais, que performance protetora nunca permitiu em toda a vida. Porque pessoas finalmente podiam conhecer ela de verdade. E ela de verdade era muito mais interessante e conectiva que performance polida. Terceiro pilar: focar em crescimento, não em comparação. Aqui está terceiro pilar absolutamente brutal, que elimina inveja e insegurança. Parar completamente de se comparar com outros e começar a se comparar exclusivamente com quem você era ontem. Pessoas inseguras vivem aprisionadas em comparação constante e obsessiva. Elas olham para a pessoa à frente em qualquer área e se sentem instantaneamente pequenas e inadequadas.
E essa comparação tóxica é fonte infinita de insegurança, porque sempre existe alguém à frente em alguma dimensão. E tem algo devastador nessa comparação. Ela ignora completamente contexto e trajetória. Pessoa à frente pode ter começado com vantagens massivas que você não tinha. Pode ter praticado por anos enquanto você começou o mês passado. Pode ter recursos que você não tem acesso. Mas comparação ignora tudo isso e apenas vê gap atual. E gap sem contexto gera insegurança sem fundamento. Elas veem sucesso visível de outros como prova dolorosa do próprio fracasso invisível. Veem conquista de outros como evidência clara da própria inadequação profunda. E vivem em ressentimento amargo misturado com admiração confusa. Querem desesperadamente o que outros têm, mas se odeiam intensamente por não ter. E esse ódio próprio, alimentado por comparação corrosiva, destrói qualquer possibilidade de construir confiança genuína. Pessoas confiantes mudaram completamente o jogo mental que jogam. Elas não jogam jogo impossível de comparação com todos. Elas jogam jogo saudável de crescimento pessoal consistente. Única comparação relevante que fazem é: eu hoje versus eu ontem. Estou crescendo em direção certa? Estou melhorando consistentemente? Estou mais perto de quem quero ser do que estava mês passado. E essa mudança simples de foco muda absolutamente tudo, porque crescimento é completamente controlável, enquanto comparação com outros é completamente fora de controle. Você pode garantir crescimento através de esforço diário. Não pode garantir vencer comparação porque sempre existe alguém com mais vantagens. Sêneca escrevia que comparação é literalmente roubo de alegria que você deveria estar sentindo. Que você pode ter progresso real significativo e não sentir satisfação alguma, porque está olhando obsessivamente para quem está à frente, em vez de olhar para quanto avançou de onde começou. E essa mudança de foco muda completamente a experiência emocional. E aqui está insight libertador. Quando você compete apenas com versão anterior de si mesmo, você sempre pode vencer. Você sempre pode ser melhor hoje que foi ontem em alguma dimensão, mas quando compete com outros, você frequentemente vai perder porque existem bilhões de pessoas e algumas terão vantagens que você nunca terá. E perder constantemente destrói confiança. Vencer consistentemente contra si mesmo constrói confiança sólida. Você é inseguro na academia porque compara automaticamente seu corpo atual com pessoas que treinam intensamente há 5 ou 10 anos. Mas comparação relevante e justa é: você hoje versus você, mês passado. Está objetivamente mais forte que estava? Está medicamente mais saudável que estava? Isso é vitória real independente de onde outros estão. O resto é ruído mental que apenas te desmoraliza sem razão. Você é inseguro profissionalmente porque compara sua carreira e salário atual com pessoas que começaram com vantagens econômicas massivas que você não tinha. Conexões familiares, educação cara, oportunidades desde cedo. Mas comparação relevante e produtiva é: você hoje versus você, ano passado. Está objetivamente mais competente e valioso? Está criando mais impacto real? Isso é crescimento genuíno, independente de trajetória de outros. A transformação profunda acontece quando você mata completamente o hábito destrutivo de comparação com outros. E você mata bloqueando deliberadamente toda vez que surge. Quando o impulso automático de comparar aparece, você corta imediatamente e redireciona. Eu estou crescendo comparado comigo mesmo? Se sim, estou vencendo meu próprio jogo, que é o único jogo que importa. Se não, o que preciso mudar especificamente para crescer? E tem algo absolutamente libertador que acontece quando você para totalmente de se comparar. Você para completamente de sentir inveja corrosiva. E inveja é literalmente veneno emocional que destrói paz mental e felicidade. E quando mata a inveja pela raiz através de eliminar comparação, você consegue genuinamente celebrar sucesso impressionante de outros, sem sentir ameaça ao próprio valor. Porque sucesso deles não ameaça você de forma alguma. Você está jogando o jogo completamente diferente. Eles estão na trajetória deles. Você está na sua. E trajetórias diferentes não são comparáveis de forma justa ou produtiva. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando.
Conheci alguém que era completamente paralisado por comparação destrutiva com o irmão mais bem-sucedido visivelmente. Irmão tinha carreira corporativa brilhante em empresa famosa, família aparentemente perfeita em fotos, sucesso material visível e invejável. E ele se sentia fracasso absoluto por comparação automática. Porque qualquer coisa que fizesse parecia microscópica e insignificante comparada às conquistas impressionantes do irmão. E essa comparação constante o paralisava completamente. Porque qualquer esforço parecia inútil. Se irmão já estava tão à frente, por que tentar? E ficou anos preso em ciclo vicioso de comparação que gerava inveja. Inveja que gerava paralisação. Paralisação que gerava mais comparação. E um dia ele tomou decisão libertadora. Vou parar completamente de jogar jogo do meu irmão que eu nunca vou vencer. Vou jogar meu próprio jogo único baseado nos meus próprios valores únicos. E definiu próprias métricas pessoais de sucesso baseadas em próprios valores autênticos em vez de valores sociais ou familiares. E começou a medir progresso exclusivamente contra próprio padrão interno. E em 2 anos tinha construído vida que o realizava profunda e genuinamente. Não porque era objetivamente melhor ou mais impressionante que vida do irmão. Porque era autenticamente alinhada com quem ele era e o que valorizava. E autenticidade gera satisfação que performance comparativa nunca gera. 4º pilar. Construir competência através de ação deliberada. Aqui está o 4º pilar crítico que a maioria ignora completamente. Confiança real duradoura vem exclusivamente de competência real demonstrada. E competência real vem de ação repetida deliberada, não de pensamento ou planejamento. Pessoas inseguras ficam aprisionadas em preparação infinita e planejamento obsessivo. Elas querem desesperadamente se sentir completamente prontas e preparadas antes de agir de qualquer forma. E como nunca se sentem completamente prontas para nada significativo, nunca agem em nada importante. E sem ação real repetida, nunca desenvolvem competência genuína em nada. E sem competência demonstrada, insegurança se aprofunda exponencialmente em espiral descendente. Porque falta evidência interna de capacidade. E tem algo tragicamente irônico aqui. Enquanto pessoa insegura espera se sentir pronta através de mais estudo ou mais planejamento, pessoas que agem apesar de não se sentirem prontas estão construindo competência real através de tentativa e erro. E competência real eventualmente gera confiança genuína que preparação teórica nunca pode gerar. Pessoas verdadeiramente confiantes entendem verdade brutal fundamental. Você não age porque está confiante primeiro. Você fica confiante porque age repetidamente. Cada ação que toma, especialmente quando inseguro e assustado, constrói um tijolo sólido de competência demonstrada. E competência construída através de ação repetida ao longo de meses cria confiança genuína inabalável que a afirmação positiva vazia nunca consegue criar. Você tem medo paralisante de falar em público? Toda vez que evita a oportunidade de apresentar, insegurança cresce mais forte e mais profunda. Toda vez que fala mesmo com medo tremendo e voz falhando, competência cresce progressivamente. E após 100 apresentações desconfortáveis ao longo de ano, você não tem mais medo significativo. Não porque medo desapareceu magicamente por afirmação positiva. Porque competência demonstrada eliminou completamente base racional do medo. Você é inseguro em relacionamentos e intimidade? Toda vez que evita vulnerabilidade por medo de rejeição, insegurança se aprofunda em ciclo vicioso. Toda vez que se abre emocionalmente mesmo com medo brutal de julgamento, competência emocional cresce consistentemente. E após 10 conversas difíceis e honestas ao longo de meses, você não tem mais medo paralisante de intimidade real. Porque praticou vulnerabilidade até desenvolver competência emocional. Os estoicos eram absolutamente obcecados com prática deliberada diária. Não apenas teoria abstrata ou conhecimento filosófico. Marco Aurélio praticava a virtude estoica deliberadamente todos os dias em decisões reais. Epicteto fazia exercícios mentais específicos toda manhã e toda noite. Sêneca aplicava ativamente filosofia em situações reais políticas complexas. E através de prática constante e disciplinada ao longo de anos,
construíram competência filosófica que gerou confiança genuína profunda. A transformação real acontece quando você para completamente de esperar, se sentir pronto primeiro, e começa a agir deliberadamente para ficar pronto progressivamente. Você identifica a área específica onde é inseguro de forma paralisante. E em vez de evitar indefinidamente, você cria sistema de prática deliberada e consistente. Pequenas ações repetidas regularmente que constroem competência progressivamente ao longo de semanas e meses. Inseguro socialmente em conversas? Em vez de evitar interação social completamente, você cria meta específica mensurável. Iniciar 3 conversas pequenas por dia com pessoas diferentes. Brutalmente difícil e desconfortável no início, mas após 300 conversas intencionais em 100 dias consecutivos, você desenvolveu competência social real demonstrada. E competência demonstrada eliminou insegurança que era baseada em falta de evidência de capacidade. Inseguro profissionalmente em compartilhar ideias? Em vez de esconder pensamentos por medo de julgamento, você cria meta desafiadora. Apresentar uma ideia nova por semana em reunião. Absolutamente aterrorizante nas primeiras 10 semanas. Mas após 50 apresentações ao longo de ano, você desenvolveu competência real de comunicação e persuasão. E competência gerou confiança genuína baseada em evidência acumulada. E tem algo absolutamente crucial de entender. Competência não significa perfeição impossível em nada. Significa capacidade suficiente de lidar com situação efetivamente na maioria das vezes. Você não precisa ser melhor orador do mundo inteiro. Precisa ser competente o suficiente para comunicar ideia claramente para a audiência relevante. E esse nível realista de competência é totalmente atingível através de prática deliberada consistente. Conheci alguém que era completamente paralisado por insegurança brutal em escrita. Queria desesperadamente escrever livro há anos, mas achava que não era talentoso naturalmente o suficiente. E ficou literalmente anos sem escrever uma palavra esperando passivamente inspiração divina, ou talento inato aparecer magicamente. E obviamente nenhum dos dois apareceu. E um dia percebeu verdade libertadora óbvia. Talento genuíno vem de prática disciplinada, não antes dela. E criou compromisso não negociável. Escrever 500 palavras absolutamente todo dia sem exceção. Sem julgamento paralisante de qualidade. Apenas prática consistente. E nos primeiros 3 meses, escrita era objetivamente terrível e constrangedora, mas continuou disciplinadamente. E após um ano inteiro, 500 palavras por dia sem falhar, tinha desenvolvido competência real demonstrada em escrita. E competência eliminou insegurança baseada em falta de habilidade. E hoje escreve profissionalmente e foi publicado. Não porque descobriu talento oculto, porque construiu competência através de ação repetida. Você está em guerra agora. Não contra inimigos externos, mas contra você mesmo. Contra a parte que reage no impulso. Contra a parte que deixa a ansiedade dominar. E você está perdendo essa guerra interna todos os dias. Marco Aurélio tinha exercícios mentais diários específicos para vencer essa batalha. Epicteto tinha práticas estruturadas. Sêneca tinha métodos deliberados. Por isso existe um curso com mais de 20 módulos ensinando as armas mentais que os estoicos usavam. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o arsenal filosófico traduzido para o mundo moderno. Mais de 2.000 pessoas já estão vencendo. Clique no link na descrição. Mas guarde esse link, você entra depois. 5º pilar, cultivar autoconhecimento brutal através de reflexão. Aqui está o 5º pilar profundo que separa a confiança superficial frágil de confiança profunda inabalável. Autoconhecimento brutal, honesto e implacável sobre quem você realmente é. Pessoas profundamente inseguras evitam sistematicamente autoconhecimento real. Elas têm medo paralisante de olhar para dentro honestamente e descobrir que não gostam do que vem lá dentro. Têm medo de confirmar próprias piores suspeitas sobre inadequação. E então vivem perpetuamente em superfície mental, evitando reflexão profunda deliberadamente, mantendo-se constantemente ocupadas e distraídas para não ter que enfrentar próprias dúvidas fundamentais, medos profundos, padrões destrutivos. E essa evitação cria ciclo vicioso. Quanto mais evitam olhar dentro,
mais medo tem do que pode estar lá. Pessoas genuinamente confiantes cultivam autoconhecimento implacável e honesto. Elas olham para dentro com coragem e honestidade brutal. Reconhecem medo sem negação. Identificam padrões negativos sem julgamento destrutivo. Entendem gatilhos emocionais sem vergonha paralisante. E esse conhecimento profundo e honesto de si mesmas as liberta completamente, porque você não pode mudar conscientemente o que não reconhece honestamente. Marco Aurélio dedicava tempo substancial todo dia, especificamente para reflexão escrita profunda. Ele analisava meticulosamente próprios pensamentos automáticos, identificava padrões negativos recorrentes, questionava duramente suposições limitantes que carregava. E esse processo disciplinado de autoconhecimento progressivo o tornava progressivamente mais forte, porque ele entendia propriamente profundamente, em vez de ser controlado por ela inconscientemente. E tem algo extremamente poderoso que acontece com o autoconhecimento profundo. Ele elimina completamente medo do desconhecido interno assustador. Pessoa insegura tem medo fundamental de si mesma e das próprias reações. Não sabe como vai reagir sob pressão real. Não entende onde estão próprios limites verdadeiros. Não reconhece próprios gatilhos emocionais. E esse desconhecimento interno profundo cria ansiedade preventiva massiva constante. Pessoa com autoconhecimento profundo desenvolvido sabe exatamente como funciona internamente. Sabe que sob pressão extrema pode ficar temporariamente ansioso, mas não vai paralisar completamente. Sabe que tem limites claros, mas sabe precisamente onde esses limites estão. Sabe quais situações específicas ativam quais reações emocionais. E conhecimento profundo elimina medo paralisante que ignorância inconsciente cria inevitavelmente. Você é inseguro porque não se conhece profunda e honestamente. Você tem medo de ser exposto publicamente porque não sabe exatamente o que vai ser exposto. Mas se você faz trabalho difícil de autoconhecimento consistente, se você já olhou para dentro com honestidade brutal, repetidamente, não existe exposição externa que te surpreende ou destrói, porque você já sabe tudo que poderia ser exposto, já processou, já aceitou. A transformação profunda e real acontece quando você cria prática consistente de reflexão honesta, sem julgamento destrutivo. Pode ser diário escrito onde você processa pensamentos e emoções. Pode ser meditação diária onde observa padrões mentais. Pode ser terapia regular semanal com profissional qualificado. Formato específico não importa fundamentalmente. Importa compromisso absoluto com honestidade brutal sobre quem você é, o que sente genuinamente, porque age como age automaticamente. E essa reflexão tem que ser deliberadamente sem julgamento moral paralisante. Não é exercício para se punir cruelmente ou se condenar. É processo para se entender profundamente sem filtros. Quando identifica padrão inseguro recorrente, você não se condena como pessoa defeituosa. Você investiga com curiosidade. De onde vem historicamente esse padrão? Que crença fundamental não questionada sustenta esse padrão? Como posso mudar conscientemente essa crença e esse padrão? Conheci alguém que evitava obsessivamente reflexão profunda, porque tinha medo paralisante do que ia encontrar dentro. E vivia em ansiedade de fundo constante e debilitante, porque não entendia absolutamente próprios padrões destrutivos recorrentes. E um dia começou a escrever diário completamente honesto, todo dia sem exceção. E nos primeiros 3 meses foi extremamente doloroso emocionalmente. Reconhecer medos profundos, admitir inseguranças vergonhosas, mas continuou disciplinadamente. E após 6 meses de reflexão diária honesta, algo transformador mudou completamente. Ela entendia perfeitamente próprios gatilhos emocionais. Sabia exatamente de onde vinham inseguranças específicas historicamente. E esse conhecimento profundo a libertou completamente. Porque agora, quando insegurança surgia previsível, ela reconhecia imediatamente. É aquele padrão específico de infância relacionado a abandono. E reconhecimento consciente tirava completamente poder do padrão inconsciente. 6º pilar. Cercar-se de pessoas que elevam, não que diminuem. Aqui está, 6º pilar crucial.
Ambiente social que você escolhe determina nível de confiança que você desenvolve. Pessoas inseguras frequentemente se cercam de pessoas que reforçam insegurança. Seja porque essas pessoas criticam constantemente, seja porque competem em vez de colaborar, seja porque puxam para baixo por própria insegurança. E então vivem em ambiente tóxico, que confirma cada dúvida que têm sobre si mesmas. E insegurança se aprofunda porque está sendo alimentada constantemente por ambiente. Pessoas confiantes escolhem ambiente social deliberadamente. Elas se cercam de pessoas que elevam. Pessoas que celebram crescimento em vez de sentir ameaça. Pessoas que oferecem crítica construtiva em vez de destrutiva. Pessoas que inspiram em vez de diminuir. E esse ambiente social saudável funciona como incubadora de confiança. Porque você está rodeado de espelhos que refletem potencial em vez de limitação. E começa a se ver através dos olhos de quem acredita em você. E essa visão constrói confiança que isolamento ou ambiente tóxico nunca permite. Epicteto ensinava sobre a importância de companhia. Ele dizia: se você se cerca de pessoas que reclamam, você vai reclamar. Se você se cerca de pessoas que crescem, você vai crescer. Ambiente é mais poderoso que força de vontade. Então escolha ambiente que te torna quem quer ser. Você se sente inseguro? Olha para quem você passa tempo. Se são pessoas que constantemente te criticam, te diminuem, te desencorajam, sua insegurança não é sobre você. É sobre ambiente tóxico que escolheu ou aceitou. A transformação acontece quando você faz auditoria social brutal. Lista todas as pessoas significativas na sua vida. E para cada uma pergunta honestamente: essa pessoa me eleva ou me diminui? Me inspira ou me drena? Celebra meu crescimento ou sente ameaça? E pessoas que diminuem, você cria distância deliberada. Não precisa ser dramático, mas precisa ser intencional. Menos tempo, menos energia, menos vulnerabilidade. E espaço que cria, você preenche com pessoas que elevam. E tem algo libertador. Quando você se cerca de pessoas confiantes e saudáveis, confiança se torna contagiosa. Você absorve energia delas, aprende padrões delas, e começa a operar no nível delas. Porque humanos são criaturas sociais que se adaptam ao ambiente. Se você se reconheceu nisso, comenta: eu. Só isso. Conheci alguém que era constantemente inseguro porque todos os amigos próximos eram extremamente críticos. Cada tentativa de crescer era recebida com ceticismo ou piada. E ele internalizou essa crítica. E ficou paralisado. E um dia ele tomou decisão dolorosa. Criar distância desses amigos e buscar comunidade nova que compartilhava valores de crescimento. E nos primeiros meses foi solitário. Mas depois encontrou pessoas que celebravam tentativas em vez de criticar. E em um ano, confiança dele tinha transformado, porque o ambiente mudou. 7º pilar: praticar coragem através de exposição progressiva. Aqui está o 7º e último pilar. Confiança é construída através de coragem praticada progressivamente. Pessoas inseguras esperam coragem aparecer antes de agir. E como coragem não aparece espontaneamente, nunca agem. E ficam presas em ciclo, onde insegurança cria evitação, e evitação aprofunda a insegurança. Pessoas confiantes entendem que coragem não é ausência de medo. É ação apesar de medo, e cada vez que agem apesar de medo, mesmo pequena ação, constroem músculo de coragem, e músculo cresce com uso, e coragem praticada progressivamente se torna confiança genuína. A chave aqui é progressão. Você não precisa saltar de penhasco. Você começa com um degrau pequeno, e depois degrau um pouco maior. E continua aumentando progressivamente. E após centenas de degraus pequenos, você escalou montanha que parecia impossível. Você tem medo de falar em público? Não começa com apresentação para 1000 pessoas. Começa compartilhando opinião em reunião pequena. Depois apresenta para a equipe. Depois para departamento. E progressivamente constrói capacidade até a apresentação grande não ser mais aterrorizante. Você tem medo de rejeição social? Não começa pedindo pessoa dos sonhos em namoro. Começa iniciando conversa com estranho. Depois convida alguém para café.
E progressivamente constrói confiança social até rejeição não ser mais devastadora. Os estoicos praticavam isso deliberadamente. Eles se expunham voluntariamente a desconfortos pequenos para construir resiliência. Tomavam banho frio. Dormiam no chão. Jejuavam voluntariamente. Não por masoquismo, por treino, para que, quando o desconforto real chegasse, estivessem preparados. A transformação acontece quando você cria sistema de exposição progressiva. Você identifica medo específico. E, em vez de evitar, você cria a escada de exposições progressivas. Começando com versão mais leve do medo. E aumentando intensidade gradualmente. E cada exposição é vitória. Mesmo que o resultado não seja perfeito. Porque vitória é agir apesar de medo, não resultado perfeito. E cada vitória pequena constrói evidência interna. Eu posso fazer coisas que me assustam. E essa evidência acumulada se torna confiança inabalável. Conheci alguém que tinha medo paralisante de confronto. Evitava qualquer conflito a qualquer custo. E isso criava ressentimento acumulado e relacionamentos superficiais. E decidiu praticar coragem progressivamente. Começou expressando pequena discordância em conversa sem importância. Depois, estabeleceu limite pequeno com colega. Depois, teve conversa difícil com amigo. E, progressivamente, foi aumentando. E após um ano de prática deliberada, ela não tinha mais medo de confronto saudável. Porque tinha praticado até dominar. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Como os 7 pilares trabalham juntos para criar confiança inabalável. Agora que você viu os 7 pilares separadamente, aqui está como eles se integram para criar transformação completa de insegurança em confiança genuína. Eles não funcionam isolados. Funcionam como sistema. Quando você separa valor próprio de resultado externo, você elimina a ansiedade que vem de buscar a aprovação. Quando você aceita a imperfeição como humana, você para de desperdiçar energia mantendo performance impossível. Quando você foca em crescimento próprio em vez de comparação, você elimina a inveja que destrói paz. Quando você constrói competência através de ação, você cria confiança baseada em evidência real. Quando você cultiva autoconhecimento brutal, você elimina medo do desconhecido interno. Quando você se cerca de pessoas que elevam, você cria ambiente que nutre confiança. E quando você pratica coragem progressivamente, você constrói músculo que torna qualquer desafio enfrentável. E esses 7 pilares juntos criam algo que insegurança nunca permite. Liberdade de viver plenamente. Liberdade de tentar sem medo paralisante de falha. Liberdade de se conectar sem medo devastador de rejeição. Liberdade de expressar sem medo de julgamento. E essa liberdade transforma completamente qualidade de vida. Porque você para de deixar insegurança roubar oportunidades. Para de sabotar relacionamentos por medo. Para de silenciar ideias por vergonha. E começa a viver com coragem, que talento sem confiança nunca permite. Lembra do sentimento de insegurança paralisante que você tinha no início? De se sentir pequeno, de evitar oportunidades, de duvidar constantemente. Isso não era porque você é inadequado. Era porque você não tinha estrutura para construir confiança. E estrutura vem desses 7 pilares praticados consistentemente. Não acontece da noite para o dia. Mas acontece inevitavelmente se você pratica. E em 6 meses de prática deliberada, você não vai reconhecer pessoa que era. Porque insegurança que parecia natureza permanente era apenas padrão que pode ser quebrado. A verdade final sobre confiança. Aqui está algo que precisa ser dito claramente. Confiança real não é arrogância, não é achar que você é melhor que outros, não é ter certeza que nunca vai falhar. Confiança real é aceitar que você é humano, que vai errar, que tem limitações, e escolher agir mesmo assim. É reconhecer que valor não vem de ser perfeito, vem de ser autêntico. Que crescimento não vem de comparação, vem de esforço próprio. Que coragem não é ausência de medo, é ação apesar de medo. E essa confiança genuína baseada em humildade e autoconsciência
É muito mais poderosa que a arrogância superficial, porque não precisa de validação externa constante. Não desmorona quando crítica chega. Não depende de circunstância perfeita. Vem de fundação interna sólida que os 7 pilares constroem. E construir essa confiança é trabalho de vida. Não é destino que você alcança e pronto. É prática diária que você mantém. Alguns dias vai sentir insegurança voltar. Alguns dias vai duvidar. Mas agora você tem sistema. Tem 7 pilares para voltar sempre que precisar. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar ajudando alguém a transformar insegurança que está roubando vida dela. O protocolo para começar hoje. Aqui está exatamente como começar transformação real, hoje mesmo sem adiar mais um dia. Não tente implementar todos os 7 pilares simultaneamente de uma vez. Isso gera sobrecarga cognitiva massiva e desistência rápida inevitável. Escolha deliberadamente um pilar específico para focar intensamente esta primeira semana. Apenas um. Domínio vem de foco, não de dispersão. Talvez seja separar valor próprio de resultado externo. Pratique ativamente reconhecer quando está buscando desesperadamente validação externa automática e redirecionar conscientemente para a validação interna saudável baseada em esforço genuíno e caráter demonstrado. Talvez seja aceitar imperfeição fundamental. Pratique deliberadamente compartilhar vulnerabilidade pequena autêntica e observar que conexão humana aumenta em vez de diminuir. Talvez seja parar completamente comparação destrutiva. Toda vez que impulso automático de comparar com outros surgir, corta imediatamente e redireciona. Estou crescendo objetivamente comparado comigo mesmo ontem. Talvez seja construir competência real. Identifica a área específica de insegurança paralisante e cria ação deliberada pequena todo dia sem exceção. Talvez seja cultivar autoconhecimento profundo. Começa diário de reflexão completamente honesta 5 minutos por dia todo dia. Talvez seja auditar rigorosamente círculo social atual. Identifica precisamente quem te diminui constantemente e cria distância deliberada progressiva. Talvez seja praticar coragem através de exposição. Identifica medo específico e cria exposição pequena gerenciável hoje mesmo. E registra meticulosamente progresso diário. Fim de cada dia. Anota honestamente. Pratiquei o pilar escolhido hoje. Como me senti durante e depois. O que aprendi especificamente. Registro escrito cria consciência que pensamento solto não cria. Consciência permite melhoria progressiva e intencional. E após dominar completamente primeiro pilar através de semanas de prática, adiciona deliberadamente segundo pilar. E progressivamente constrói sistema completo e integrado. E tem algo absolutamente crucial. Celebra ativamente vitórias pequenas diárias. Você compartilhou opinião honesta mesmo com medo de julgamento? Vitória real. Você agiu mesmo se sentindo inseguro? Vitória importante. Você reconheceu padrão destrutivo e escolheu diferente conscientemente? Vitória significativa. E cada vitória pequena acumulada constrói momentum poderoso que eventualmente se torna transformação completa e irreversível. O que você acha desse aprendizado? Comenta aqui embaixo. Agora você entende profundamente que confiança genuína, inabalável, não é dom misterioso que alguns poucos sortudos têm, e você não. É construção deliberada, sistemática, através de 7 pilares específicos praticados consistentemente. Que insegurança paralisante não é sentença permanente genética. É padrão mental que pode ser quebrado progressivamente através de prática consciente diária consistente ao longo de meses. Que a diferença brutal entre você agora e pessoa genuinamente confiante não é talento inato ou sorte circunstancial. É sistema estruturado de construção de confiança baseado em princípios estoicos testados por 2000 anos. E sistema pode ser aprendido, praticado, dominado por absolutamente qualquer pessoa disposta a fazer trabalho consistente. E aqui está a verdade final libertadora. Você não precisa esperar sentir confiança para começar a agir como pessoa confiante. Você age como pessoa confiante, e confiança genuína emerge naturalmente como consequência de ação repetida. Confiança não é pré-requisito para a ação.
Confiança é resultado de ação consistente ao longo de tempo suficiente. A pergunta fundamental agora é: você vai apenas concordar intelectualmente e esquecer amanhã, ou vai escolher um pilar específico e começar a praticar hoje mesmo? Porque conhecimento filosófico sem aplicação prática diária é apenas entretenimento mental passageiro. Ação consistente e disciplinada é transformação real permanente que muda a trajetória de vida inteira. E tem algo mais. 6 meses de prática disciplinada desses 7 pilares vão transformar você tão profundamente que você não vai reconhecer pessoa insegura que está assistindo agora. E daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e agradecer profundamente que tomou decisão hoje de começar. Porque melhor momento para começar foi 10 anos atrás. Segundo melhor momento é agora mesmo. Deixa nos comentários qual dos 7 pilares você mais precisa desenvolver urgentemente. Compartilhe com quem está preso em insegurança. Porque essa sabedoria pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.